Meu amigo, minha amiga, nesse segundo vídeo sobre gestão do tempo, nós vamos conversar sobre técnicas específicas de administração deste precioso recurso, o nosso tempo. Antes de falarmos das técnicas, vamos, porém, fazer uma rápida revisão daquilo sobre o que conversamos no primeiro vídeo que eu gravei sobre o tema. No primeiro vídeo, eu disse que a boa gestão do tempo depende, número 1, de uma definição muito clara, muito específica, muito objetiva do que eu quero. E quais são meus objetivos, quais são minhas metas. Boa gestão do tempo é utilizá-lo para fazer coisas que me aproximem dos meus objetivos, e para isso eu preciso ter esses objetivos definidos de maneira muito clara. Dissemos que uma segunda etapa muito importante é que eu mantenha na mente com frequência, eu me lembre com frequência de quais são esses objetivos. Ou seja, que eu utilize diferentes recursos, bilhete, papel colado na parede, qualquer recurso que se mostre útil para me lembrar com frequência de meus objetivos. E a terceira etapa envolvia a construção de disciplina pessoal que permita a você tomar decisões em sintonia com aquilo que definimos como objetivo. Feita essa rápida recapitulação, estamos autorizados a falar em 7 técnicas de administração do tempo. Em meu livro sobre gestão do tempo, intitulado Tempo e Sucesso, eu apresento 12 técnicas ao todo. Nesse vídeo vamos falar de 7 delas. São técnicas simples de entender, a aplicação delas exige disciplina, mas elas produzem resultados mais do que compensadores. A primeira técnica envolve fazer dezenas de vezes por dia a seguinte pergunta: o que devo fazer agora? Pode parecer uma proposta ingênua, mas não é. Há 2 universos muito distintos do comportamento humano. Um deles é aquilo que chamamos de reagir. O outro universo é o que chamamos de agir. Reagir é responder a estímulos. Estou com vontade de dormir, vou dormir. Estou com vontade de ver televisão, vou ver televisão. Estou com vontade de ir passear no shopping, vou passear no shopping. Isto é reagir, é responder aos nossos impulsos. O segundo universo do comportamento humano é o que chamamos de agir, ou seja, assumir comportamentos com base em um plano. Por exemplo, eu não estou com vontade de estudar alemão, mas vou estudar alemão. Por quê? Porque isso faz parte do meu projeto, do meu plano, dos meus objetivos. Todos nós vamos agir e reagir. Isso faz parte da dinâmica da vida. Mas a ideia dessa técnica é aumentar o percentual de vezes em que estaremos agindo e não reagindo. Ou seja, nos comportando com base em um plano, em sintonia com os nossos objetivos. A proposta da técnica é, portanto, que você pergunte a você mesmo, dezenas de vezes por dia, faça a seguinte pergunta: o que devo fazer agora? Obtenha a resposta e corajosamente a implemente, independente de estar com vontade ou não de fazer aquilo, o que obviamente demanda disciplina. E é claro que a resposta a essa pergunta, o que devo fazer agora, ela vai ser obtida com base no plano que você colocou no papel. Assista ao nosso primeiro vídeo, a gente fala sobre isso no primeiro vídeo, sobre gestão do tempo. Muito bem, esta é a primeira técnica que estamos propondo. A segunda técnica, muito simples, envolve priorizar. O que queremos dizer com priorizar? Priorizar é fazer primeiro o que é mais importante. Muito bem. Eu divido as nossas tarefas em 3 categorias: essencial, importante, secundária. É uma classificação. O que eu chamo de essencial? Aquelas que estão fortemente sintonizadas com os meus objetivos. O que é importante? Aquela que tem uma sintonia menor, mas ainda significativa com os meus objetivos. E o que é secundário? É aquilo que, se eu fizer, tudo bem. Se eu não fizer, também não há maiores implicações. Não está profundamente vinculado ao alcance dos meus objetivos. Qual é a proposta da priorização? É que eu faça listas de tarefas. Eu faço uma lista de curto prazo, uma de médio prazo e uma de longo prazo. Olhe para essa lista, monte uma estrutura hierárquica, estabeleça uma ordem de realização e opere com base nessas listas. Essas listas de tarefa podem produzir muita frustração se a pessoa sobrecarregá-la. É muito importante que, ao fazer uma lista de tarefas, por exemplo, para o dia, uma outra para a semana ou quinzena, e uma outra lista de longo prazo para 3, 4 meses, 6 meses ou 1 ano, ao fazer essas listas, eu as estude com cuidado antes de iniciar minhas atividades.
Qual é o objetivo do estudo da lista? Definir de maneira mais inteligente a ordem de realização das tarefas, excluir algumas tarefas. Boa gestão do tempo implica abrir mão de algumas coisas. Não podemos fazer tudo, precisamos escolher algumas coisas e o processo de administração do tempo pressupõe que vamos identificar alguns de nossos comportamentos ou ações que trazem pouco retorno e simplesmente excluí-los de nossas missões. É muito importante também que nessa lista hierarquizada de tarefas, seja de curto, de médio ou de longo prazo, eu tenho uma margem de segurança. Para lidar com imprevistos, eles vão sempre surgir, mas é importante que eu tenha uma margem de segurança de modo que eu consiga, ao menos na maior parte das vezes, cumprir a lista e produzir um sentimento de realização e de cumprimento do dever. Não é incomum que, ao operar com as listas, as pessoas as sobrecarreguem, nunca consigam cumpri-las e comecem a acreditar que esse instrumento, a lista hierarquizada de tarefas, não seja eficaz. Não é verdade, ele é muito eficaz se for aplicado com inteligência e, evidentemente, com uma margem de tempo de segurança, seja uma lista de curto, de médio ou de longo prazo. A terceira técnica sobre a qual vamos conversar, também muito simples, mas eventualmente negligenciada, é o agendamento. Não é incomum as pessoas dizerem: qualquer dia eu vou estudar inglês. Veja, qualquer dia é uma data inexistente. Aquilo que é marcado para uma data que não existe tende ou a não acontecer ou a acontecer muito depois do que poderia ter acontecido. Quando algo tem significado ou importância para nós, eu recomendo veementemente que você defina uma data. Tá? Vou começar a estudar inglês no segundo semestre deste ano. Ou vou procurar uma escola de inglês ou um professor particular de inglês na data X. Mas marque as tarefas que têm, as missões que têm significado, importância para você, defina data. Ou aquilo tende a não acontecer. Só mais um exemplo: qualquer dia eu vou à sua casa. Esse tipo de promessa costuma conduzir a coisa nenhuma. Se você quer ir à casa da pessoa, defina uma data, ou seja, utilize a agenda. A quarta técnica, bastante simples também, a gente chama de lista de fatores de evasão de tempo. O que é isso? Você pega uma folha de papel e faz uma lista de 3 a 5 fatores, circunstâncias ou comportamentos que levam você a desperdiçar tempo. Por exemplo, item muito comum que o item número 1 da lista seja a internet. Fica muito tempo no Facebook, ou fico muito tempo no telefone, ou vou ao supermercado 5 vezes no mês. Se me organizasse melhor, poderia ir 2 vezes. Ou gasto muito tempo limpando o canil, ou seja qual for a tarefa ou missão. Mas a ideia é que você coloque no papel, faça uma lista de 3 a 5 fatores, circunstâncias ou comportamentos que levam você a desperdiçar tempo e coloque do lado uma solução. Vamos supor que você gaste muito tempo limpando o canil. Você escreve do lado uma solução: eu vou delegar essa tarefa para outra pessoa. Né? Ou que você fique muito tempo na TV à noite. Estabelece uma solução, um horário limite, por exemplo, para a TV ou para a internet, de modo que isso não interfira nas suas horas de sono. Enfim, a ideia é fazer uma pequena lista de 3 a 5, repito, fatores, circunstâncias, né, comportamentos que surgem em sua vida e que o levam a desperdiçar tempo, escrever uma solução do lado e, escrito isto, colar na parede. Olhar para isso todos os dias. A ideia da técnica é lembrá-lo de onde você está errando, propor uma estratégia de solução, de modo que você possa, ao longo dos dias, semanas, tomar ações corretivas que façam com que você utilize melhor o seu precioso tempo, lembrando sempre que tempo não pode ser estocado. Ou nós o utilizamos quando temos, ou o teremos perdido para sempre. Faça, portanto, a lista de fatores de evasão do tempo, cole na parede, olhe para ela com frequência e vá tomando medidas corretivas. A técnica seguinte, muito importante, é o que a gente chama de controle de pendências. Pendência é aquilo que você não fez e deveria ter feito. Eu deveria ter mandado um e-mail para um cliente, não mandei, isso é uma pendência. Pendência todo mundo tem. Faz parte da dinâmica do trabalho. Quem come em casa sempre vai ter louça suja na pia, ou com muita frequência vai ter louça suja na pia. Não há nada de errado com isso. O problema é quando a pilha de louça impede o acesso à torneira. Eu já vi isto. Tá? Da mesma forma, não há nada de errado
que a pessoa tenha pendências na sua vida profissional, pessoal, na gestão da sua saúde. O problema é quando o volume de pendências começa a inviabilizar as ações da pessoa e começa a causar estresse e muitos problemas. Enfim, como é que a gente lida com pendências? Existem 5 maneiras inteligentes, existem 5 maneiras, 5 opções para lidar com uma pendência, 4 inteligentes e uma não muito esperta. Vamos às 4 primeiras. Primeira maneira é fazer. Vamos voltar àquele exemplo, eu tenho que escrever uma carta para um cliente meu. Primeira opção é, eu vou para o meu escritório e escrevo. Faço isso imediatamente. Segunda maneira de lidar com uma pendência é deixar para depois. No entanto, existem 2 maneiras de deixar para depois, a inteligente e a tola. Qual é a maneira tola? Depois. E mais nada. Qual é a maneira inteligente? Definir uma data, fazer um agendamento. Não há problema nenhum em postergar uma tarefa se ela tiver uma data para acontecer. Voltando um pouco, primeira maneira de lidar com uma pendência é faça. Segunda é agende. Agende para um outro momento. Terceira maneira que recomendamos é delegue. Transfira isso para outra pessoa. Delegar é uma arte. Se eu não souber delegar, as coisas não acontecem, mas para tudo existe técnica para delegar também. Portanto, as 3 primeiras opções são fazer, agendar, delegar. Quarta opção, abandone. Eu sei que a maior parte das suas pendências, como ocorre com as minhas, não pode ser abandonada, mas uma parte de nossas pendências pode e deve. Como eu já disse anteriormente, boa gestão do tempo implica em abrir mão de algumas coisas. Que coisas? Principalmente aquelas de baixo retorno. As 4 opções inteligentes para pendências, portanto, são fazer, agendar, delegar ou abandonar. Qual é a quinta opção? Não faz nada, deixa como está, para ver como é que fica. É a opção não inteligente. Como é que funciona a técnica ou o exercício? Você pega uma folha de papel e faça isso imediatamente após assistir a este vídeo. Pega uma folha de papel e escreve pendências. Embaixo você vai fazer uma lista das 3 primeiras pendências que vierem à sua mente. Faça uma lista de 3 só, não estenda ela, senão você acaba ficando chateado. Mas faça uma lista das 3 primeiras pendências que vierem à sua mente, e aí você vai tomar uma das 4 decisões inteligentes em relação a cada uma delas. Quais são? Fazer, agendar, delegar ou abandonar. A vida é feita de decisões. O que nos custa muito caro é procrastinar desnecessariamente uma decisão. É preciso tomar decisões em relação às nossas tarefas. Ou as fazemos, ou as abandonamos, ou delegamos, ou agendamos para uma outra data. Essas são opções inteligentes para lidar com nossas pendências e manter um controle melhor delas, evitando que elas se acumulem. A técnica seguinte, também bastante simples, mas de enorme importância, nós chamamos de margens de segurança temporal. O que é isso? Um dos melhores termômetros da boa gestão do tempo é o cumprimento de prazos, datas, horários. E uma maneira eficaz de fazer isso é operar com uma margem de segurança. Sempre que eu tenho um compromisso, eu saio com bastante antecedência. Quando eu tenho uma tarefa, me passam uma tarefa qualquer, eu começo logo de início, sempre que existe disponibilidade de tempo. A ideia é operar com uma margem larga de segurança temporal e evitar correrias de última hora. Nem sempre será possível cumprir prazos, datas e horários, mas é importante que o descumprimento seja absoluta exceção. E o segredo para que isso ocorra é operar com uma margem larga de segurança. Não é incomum que eu tenha um compromisso em um outro endereço, por exemplo, longe da minha casa, e que para chegar lá eu precise de meia hora, que eu saia com 1h30 de antecedência, sempre levando um livro. Leitura é ótima aplicação de tempo, mas a ideia é operar com margens largas de segurança e cumprir prazos, datas, horários, na maior parte das vezes. A última técnica sobre a qual vamos conversar nesse vídeo é aquilo que chamamos de timing. O que é timing? Timing é uma palavra inglesa que significa fazer as coisas antes da hora ou depois da hora. Não, na hora. Um exemplo de timing. Vamos supor que uma moça chamada Renata trabalhe para mim e eu preciso passar uma questão para ela resolver, um problema administrativo. É muito complexo, é muito chato e eu tenho medo que ela peça demissão. Um dia eu chego no escritório e ela está muito chateada. Eu olho para ela e eu devo passar essa missão para ela, essa tarefa para ela naquele dia? A resposta evidente é não. Né? Eu devo esperar um momento melhor. No entanto, movido pela ansiedade,
eu coloco aquilo na mesa dela, ela olha para mim e diz: Santana, muito obrigado por todos esses anos, um grande abraço, estou indo embora. Tá? Uma outra opção de erro em relação ao, um outro exemplo de erro em relação ao timing seria eu, por medo da resposta da Renata, procrastinar a entrega dessa tarefa para ela por 2 meses, e quando eu finalmente entrego a tarefa para ela, ela olha para mim e diz: olha, até poderia resolver 2 semanas atrás, agora não há mais o que fazer. Ou seja, movidos pela ansiedade ou paralisados pelo medo, não é incomum que nós erremos no momento de executar uma tarefa ou uma missão. Nesse sentido, é preciso desenvolver a inteligência emocional e agir no momento certo. Nem antes, disparado pela ansiedade, nem depois, paralisado pelo medo. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua generosa atenção. Ao final desse vídeo você encontra 3 links. Um deles conduz aos nossos livros, conheça os nossos livros. O outro link conduz à minha fanpage, visite minha fanpage, curta a fanpage. E o terceiro link leva ao meu site, onde você pode conhecer melhor o meu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua generosa atenção. No link que fala dos meus livros, você encontra o livro Tempo e Sucesso, que foi o livro que eu publiquei sobre esse tema. Muito obrigado a todos, um grande abraço.